E aí, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor Leonardo Oliveira e continuando a nossa temática da Idade Média, vamos para a crise do feudalismo agora. Um período também muito difícil, porém vai ter um momento de superação e uma reviravolta sem precedentes. Vamos nos situar no tempo e no espaço. Nós já sabemos que o feudalismo é um fenômeno naturalmente europeu, correto? Naturalmente europeu, ele não vai com força para o Oriente, ele não vai para a África. Então, naturalmente, escute as minhas palavras. O fenômeno conhecido como feudalismo, ele naturalmente é europeu. Então, se eu pegar os fatores que levaram à crise, eu tenho que recapitular antes como é que funcionava esse sistema. Nós tínhamos dentro da esfera feudal o famoso poder descentralizado. Como é que funciona o poder descentralizado? Bom, antes do feudalismo, a população estava acostumada a viver sobre as regras do Império Romano, sobre as regras do Império, do Imperador e qualquer outra regra que havia. Quando o mundo feudal começou, o poder ele foi todo quebrado, inclusive formando algumas relações sociais, que eu vou trabalhar com vocês, mas nas aulas sobre as cruzadas, tá bom? Então, esse poder descentralizado é o que gera aquela sociedade piramidal que você já conhece. Outro problema com relação ao desenvolvimento era a economia. A economia era basicamente agrária. Então os campos, eles ficavam literalmente sobrecarregados com relação à produtividade. E ainda havia outro problema, esse muito mais sério. A população, certo? A população numerosa, certo? Numerosa dentro do feudo. A população era grande demais e não podia acabar de outra forma. Sobrecarga. Essa população numerosa que vive com uma economia agrária e que tem que obedecer a várias demandas de impostos, não poderia estar de outra forma a não ser sobrecarregada. O próprio feudo não vai aguentar. Essa sobrecarga ela vem por conta dos impostos que você já conhece, talha, corvéia, banalidade, dízimo, alguns impostos absurdos que eu não falei em aulas passadas, eu posso citar aqui agora só para você somar ao conteúdo, para você ver o tanto de impostos que tinha. O que é que eu disse nas aulas passadas? Olha os impostos que eu falei, comentei e expliquei. Corvéia, talha, banalidade e o dízimo. Só que haviam impostos também robustos, como por exemplo, a mão morta, que era o direito à herança. Como é que funcionava? Um servo, quando ele morre, o filho dele tem que trabalhar quase 1 ano de graça para poder ter direito às terras que eram do pai, a herdar essas terras. Não é como hoje. Quando os bens hoje são passados de um pai para filho, são passados de maneira natural. Vamos supor que um pai ele morre, os bens automaticamente são dos filhos, porque é uma herança natural, a não ser que haja uma briga judicial ali, é uma herança natural passar de pai para filho. No feudalismo não, o filho ele tem que pagar em produção e trabalho por quase 1 ano gratuito. Haviam outros direitos dentro de um feudo ainda, como o direito da prima nocte, que humilhava os maridos a se casar. Acredite se quiser, não é? Parece aquele quadro de verdade ou fake, mas é verdade. Quando uma mulher se casava, a noite de núpcias dela não era com o marido dela, era com o senhor feudal local. Então olha que absurdo, isso na Escócia foi um problema tão grande que vai gerar a Revolução Escocesa, um dos estopins da Revolução Escocesa. Então essa sobrecarga ela vai muito além de dinheiro, muito além de terras, muito além de serviço. Ela entra na esfera já da humilhação, tá bom? Então, produção.
Perseguição, que também vocês já sabem, correto? Vocês já sabem com relação à prática de heresia, à prática das trocas naturais entre as sociedades, que vai gerar um contato. Por exemplo, um cristão que entra em contato com outra religião, pode ser que ele acabe aderindo a essa religião. Se ele deixa de ser cristão e vira de outra religião, ele é um pagão, tá bom? Então lembrem dessa perseguição que nós já falamos em aulas anteriores e vamos agora para o nascimento da burguesia, que é em suma um dos fatores que vão levar à ampliação da crise feudal. O que é que acontece, gente? Olha só, use a cabeça, raciocina. A situação do servo dentro de um feudo está horrível. A situação dele está horrível. Ele não tem mais o que comer direito, porque os campos que produzem alimento não vão mais produzir para todos que estão ali dentro, porque um feudo ele não cresce, mas a população dentro cresce. Então nós vamos ter um inchaço populacional. Escuta bem, ó, o feudo, ele não cresce, mas a população dentro dele, essa cresce. Então o servo ele vai estar ali desesperado, sem terra, sem comida, sem condições de dar uma vida digna para sua família. Inevitavelmente o que é que vai acontecer? A expulsão deste servo dos campos. Então nós vamos ter para a crise do feudalismo o nascimento da burguesia. Por quais motivos? Veja bem, motivos que vão levar a essa crise. Nós temos a saída dos servos, certo? Do feudo ou de um feudo. Os servos eles vão acabar saindo. Quais são os motivos que vão levar a essa saída? Motivos variados, como por exemplo a fome, desespero da fome, expulsão. Muitos servos eram expulsos do feudo e constantes fugas de verdade pelas matas adentro. Por quê? Essa é a hora do segredo aqui. Chegou um momento aqui que você tem que ligar agora o botão matemático com relação à cronologia. O que foi que eu te disse que fez o sistema feudal começar? A perseguição dos bárbaros na Europa. Só que a crise do feudalismo, essa crise aqui, ela vai se dar entre o século XI ao XV. Então, é alta ou é baixa Idade Média? Essa daqui já vai ser a baixa Idade Média, galera. Baixa Idade Média. Será que os bárbaros continuavam saqueando as cidades? Será que os bárbaros nesse período, século XI ao XV, será que os bárbaros continuavam destruindo, humilhando a população nas cidades? Não. O medo diminuiu, o medo de ir para a cidade diminuiu. Então as cidades aos poucos vão passando por um processo de quê? Recuperação. E alguns reinos bárbaros acabaram virando países famosos. A França, por exemplo. A França foi tomada por bárbaros chamados de francos e acabaram desenvolvendo uma grande e belíssima região urbana, a Frânquia, que vai virar a França, certo? Com certeza você já ouviu falar do Império Carolíngio de aulas passadas, certo? Merovingios e Carolíngios, entendeu? Então, o medo dos bárbaros, esse medo quase não existia mais. Então, fugas para uma vida melhor. E aí o que é que vai acontecer? Essas pessoas que estão saindo dos campos vão precisar aprender novos ofícios, como a matemática, a contabilidade, e vão entrar em contato com outras culturas. Inevitavelmente, essa galera que está saindo do feudo, ela vai ter contato com outras culturas. Então, qual é o processo? Qual vai ser o processo aqui? Preste atenção aqui, Nesse primeiro tópico, por conta da fuga, nós vamos ter a formação das famosas caravanas. Essas caravanas, elas tinham um rumo do Oriente.
Porque lá no Oriente era de onde se trazia as famosas especiarias. Então entenda o raciocínio. Eu, Leonardo, sou um camponês. Eu saí do feudo. Então eu preciso me movimentar em direção às caravanas para conseguir comercializar o quê? Especiarias. Então imagina que eu estou no Ocidente, feudo. Aí eu caminhei aqui, ó. Eu fui para o Oriente. O que é que eu consegui no Oriente? Ó, especiarias. Tá bom? Consegui as especiarias. Eu estou com essas especiarias já aqui, ó. Temperos, tecidos, armas, remédios. Eu consegui de alguma forma, estou com essas especiarias. Eu vou vender por moedas de prata e ouro e até pedras preciosas. Onde? Ó, para os feudos. Eu vou chegar lá nos feudos e vou vender isso aqui para essa galera que está aqui agora, ou morrendo de fome, ou para a própria classe elite. Então eu vou para o Oriente, nas caravanas comerciais, consigo mercadoria e levo de volta para os feudos. É assim que se formam as famosas, ó, acompanha aí, ó, as famosas feiras. Se liga aí, ó. É assim que se formam as famosas feiras. Inicialmente essas feiras eram o quê? Ao ar livre. E eram itinerantes, elas não eram fixas. Com o passar do tempo, essas feiras passaram a ser fixas. Aí aqui é o segredo, ó. Essas feiras de comerciantes passaram a ser fixas e protegidas. Adivinha qual é o nome que se deu para uma feira fixa que era protegida? Burgo. Olha só. Essas feiras que eram protegidas, essas feiras, esses locais como a famosa feira de Champignon, elas eram protegidas, fortificadas e passaram a ser chamadas de burgos. Como a população de um burgo, certo, basicamente vivia do comércio, cada membro de um burgo passou a ser chamado de quê? Burguês. Eis a origem da classe burguesa. Ela vem de uma região chamada de burgo, que não passa de uma feira que vendia as especiarias para os feudos, e a população de lá com o tempo vai ficando cada vez mais poderosa, até ter mais ascensão social. Então lembrem dos fatores que vão levar à crise do feudalismo. Espero que você tenha absorvido a mensagem da aula de hoje, e a próxima aula ela vai ser mais baseada em guerras, como por exemplo as cruzadas. É outro fator de crise do sistema feudal. Você já ouviu falar da peste negra também, não já? Então você não perde por esperar na próxima aula, beleza? Até a próxima, beijão, tchau, tchau.